Olá, meu nome é Débora, sou analista do comportamento e diretora na Clínica Construção do Saber. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre os principais sinais de autismo em bebês. O primeiro, contato visual sustentado, tá? O contato visual sustentado, tá, é um dos principais sinais. Por exemplo, você está amamentando o seu bebê e crianças, geralmente durante a amamentação, a troca de fraldas, elas procuram muito pelo olhar da mãe e conseguem se manter naquela troca de olhar com a mãe e por um tempo de qualidade. Por exemplo, elas conseguem ficar ali olhando para a mãe, observar o rosto da mãe, o sorriso da mãe, olhando para ela. Crianças com desenvolvimento atípico, elas já não conseguem manter esse contato visual. Elas se distraem muito com luzes e cores diferentes naquele ambiente, um objeto diferente no próprio corpo da mãe, uma cor diferente, porém ela não consegue sustentar o olhar por muito tempo. E muitos pais falam: ah, mas a minha criança faz contato visual. Porém, a gente precisa investigar qual é a qualidade desse contato visual, com que frequência ela faz, ela consegue sustentar esse olhar ou ela apenas passa o olhar ou olha através. Parece que a criança está olhando para você, mas ela está olhando para outro objeto ali próximo ao teu corpo, olhando para a tua roupa, por um brinco, para um colar, ou até mesmo aqui para tua boca, mas ela não consegue sustentar o contato visual. E isso é muito importante, é uma habilidade muito importante que precisa ser investigada. Lá por volta dos 6 meses, a criança ela já começa a fazer a troca de balbucios. Como seria isso? Por exemplo, enquanto você está trocando fraldas, você começa a conversar com a criança. Ah, você é um bebezinho muito lindo, o bebê lindo da mamãe. E de repente você para e a criança continua. Ba, 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 da, 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 da. E começa a balbuciar e de repente ela para esperando que você continue a fala. Bebê lindo da mamãe, vamos trocar a fralda desse bebê. E de repente você para. E a criança continua. Ba, 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 ba. Por volta dos 6 meses, a criança já tem essa habilidade. Se ela ainda não desenvolveu essa habilidade, algo está errado e precisa ser investigado. Outra habilidade, o escaneamento visual. Por exemplo, você pega um objeto e movimenta esse objeto na frente do rosto da criança, para frente e para trás, para frente e para trás, de um lado para o outro. A criança, ela vai acompanhar esse movimento, para frente, para trás, por um lado e para o outro. Crianças com desenvolvimento atípico, muitas vezes ela não consegue acompanhar o movimento do objeto. Ela se distrai, tá? É uma habilidade também muito importante. O atender ao chamado. Por exemplo, a criança está ali sentada com um objeto e você chama. Pedrinho, vem com a mamãe. É como se o Pedrinho não estivesse ouvindo o teu chamado. Ele continua brincando ali como se nada tivesse acontecido. O Pedrinho está ali andando pela casa e de repente, Pedrinho, vem com a mamãe. O Pedrinho continua caminhando como se nada tivesse acontecido. Muitos pais falam, ah, mas de vez em quando ele olha. A criança, ela precisa atender ao chamado, buscar por quem está chamando por ela, pela voz, olhar, responder com o olhar, 80% das vezes que você chamá-la. Se ela não responder, a maioria das vezes ela ficar ali distraída com o que ela está fazendo e não olhar, precisa ser investigado. Algo está acontecendo aí nesse desenvolvimento. Então, é necessário procurar ajuda. Outra habilidade,
A triangulação do olhar, o que seria isso? A criança está brincando ali no chão com um bloquinho, por exemplo. Você chega na brincadeira e você acrescenta outro bloco ali na construção dela. Qual seria a atitude a ser tomada? Ela olhar para você e olhar para o brinquedo novamente. Ou ela colocar, acrescentar outra peça e olhar para você esperando uma reação sua. É necessária essa triangulação do olhar e essa reciprocidade social. Se o desenvolvimento da criança não está adequado, pode acontecer duas coisas opostas. Ou é como se você não estivesse chegado ali na brincadeira, como se nada tivesse acontecido, a criança continua brincando ali com os bloquinhos, como se você não estivesse ali. Ou ela ter uma reação abrupta, uma reação de irritação, por exemplo, se irritar, jogar as peças, sair correndo, tá? Se uma das duas atitudes acontecerem, uma das duas atitudes extremas acontecerem, algo está errado e precisa ser investigado. Interesses restritos. Muitas vezes a criança ela tem até interesse por algum brinquedo, por algum objeto, por exemplo, ela tem interesse por carrinhos, mas a forma do brincar é estereotipado, não é um brincar adequado. Por exemplo, ao invés dela empurrar o carrinho, ela vai virar o carrinho e girar a rodinha, ou enfileirar os carrinhos, ou organizar os carrinhos por alguma característica ali do objeto, ou pegar os bloquinhos e ficar só empilhando, ou fazer só um tipo de construção. Tá? Isso já é um brincar que foge daquilo que nós podemos considerar como um brincar adequado. Precisa ser investigado. A criança não imita, por exemplo. Você chega para a criança e começa a bater palmas na frente dela. A criança também vai bater palmas, bater no tamborzinho. Ela tem muito interesse, ela vai bater também no tamborzinho. Por exemplo, apontar para algo que ela gosta ali, olhar para você, compartilhando aquele interesse. A criança também não aponta, não dá tchauzinho. Ó, vamos embora, dá tchau para titia. Você faz assim. A criança ela não responde, ela não compreende o que está acontecendo ali, ela também não dá o tchauzinho como resposta. Tá? São questões muito importantes. Com o aninho, ela não fala nenhuma palavrinha. Está demorando para andar. Precisa ser investigado, tá? E o mais rápido possível. A intervenção precoce, ela é determinante no desenvolvimento e na melhor qualidade de vida da criança, tá? Por volta dos 9 meses a 1 ano, você percebe que a criança está perdendo habilidades, precisa ser investigado. Muito cuidado com discursos como: cada criança tem seu tempo. Isso não é verdade. Isso existem marcos no desenvolvimento, tá? E se esses marcos não estão sendo atingidos, algo está errado. Cuidado com o discurso, muitas vezes de vovó, de vovô. Mas você com 3 anos não falava. Não é normal uma criança com 3 anos não falar. Não é normal uma criança com 1 ano de idade não começar a falar as primeiras palavrinhas. Algo está errado no desenvolvimento e precisa ser investigado. Então, procure um profissional especialista em desenvolvimento, um profissional que entenda de transtornos do neurodesenvolvimento. O diagnóstico e a intervenção precoce é determinante, tá? A intervenção de 0 a 3 anos é uma oportunidade que não pode ser perdida. O discurso de esperar é o inimigo das famílias. Não espere, procure por ajuda o mais rápido possível. A intervenção principal em casos de transtornos de desenvolvimento, em casos de autismo, é a análise do comportamento aplicada, tá? É uma ciência que ela se debruça em desenvolver comportamento socialmente relevante, tá? Nesses casos, em autismo e atrasos no desenvolvimento, tá? E é uma ciência extremamente eficaz nesses casos.
e hoje é o principal tratamento para o autismo. Então, procure ajuda o mais rápido que você puder. Nós, da Clínica Construção do Saber, temos profissionais especialistas nessa área, tá? Em autismo e transtornos do desenvolvimento. Muito obrigada, desde já agradeço e compartilhe com outras famílias e profissionais que precisam dessas informações.